Olá, meu nome é Newton, eu sou seu instrutor do curso de manutenção de pinball Python. A aula de hoje é muito importante porque facilita muito quando a gente for começar a conversar detalhes da eletrônica da máquina. Então, se você não estiver acostumado com essa terminologia, talvez tenha um pouco de dificuldade de entender. E a dificuldade de entender causa desânimo, às vezes. Estudar é muito difícil. Aprender é muito difícil. Então, você já conhecendo os termos, principalmente os conceitos chaves, já vai facilitar muito a nossa vida mais na frente, vai facilitar muito a sua compreensão mais na frente, quando a gente estiver explicando o funcionamento da máquina para valer, né? Então, essa aula número 3 aparentemente é boba, porém, no fundo, ela é muito importante, né? Vamos lá. Você tem o conjunto da máquina de pinball, que é o que aparece na figura, né? A parte de cima é a cabeça da máquina. Tradicionalmente se chama de cabeça da máquina. É o backbox. Nos sites ingleses, na literatura inglesa, você vai ver escrito backbox. Então eu gosto de colocar os dois, né? Na cabeça é que está a parte, o cérebro da máquina, né? A CPU, a placa de som, a parte eletrônica da máquina, propriamente dita, o grosso da parte eletrônica, a parte mais sofisticada da máquina, está na cabeça. Até por uma questão de proteção, né? Por exemplo, se tiver uma inundação, a última parte afetada vai ser a cabeça, porque é a parte mais alta, né? E é uma parte, por estar distante do jogador, ela recebe menos pancada. Isso era muito comum antigamente, a pessoa ficar nervosa e bater na máquina. Mas a cabeça, por estar mais afastada, é, ela acaba se preservando mais dessas pancadas, né? Nós temos também o corpo da máquina, que é o gabinete, propriamente dito, né? E no gabinete você tem um vidro, que é o vidro do playfield. Playfield aqui no Brasil normalmente não se traduz, usam o termo playfield mesmo. A tradução literal seria campo de jogo, é o local onde o jogo realmente ocorre, né? O vidro do playfield protege o jogo, o playfield de interferência do usuário, né? Você pode ver, mas não pode mexer em nada, né? E o jogo se desenrola no playfield, o vidro do playfield protege. E as setas vermelhas eu coloquei para destacar elementos que estão dentro da máquina. Você não vê nesse desenho, mas estão dentro da máquina. Então é bom você ter uma noção mais ou menos nesse momento onde fica essas duas peças que eu vou falar. Um é o mecanismo de tilt, vem junto com uma placa. O que é o tilt? Quando você levanta a máquina tentando roubar no jogo, ou quando você sacode a máquina dando muita pancada tentando roubar no jogo ou por raiva, sensores indicam essa condição. Sensores indicam que você tentou levantar a máquina. Sensores indicam que você bateu na máquina, sacudiu a máquina. E esse sensor aciona um mecanismo de proteção chamado tilt. Nas máquinas Taito, existem dois níveis de tilt. Tem um tilt simples, que é normalmente quando você sacode a máquina e levanta a máquina de uma forma menos agressiva, é o tilt simples. Esse você simplesmente perde a bola, ou seja, você tem direito a um jogo de 5 bolas. Você está na bola 3, na terceira bola, por exemplo. Você acionou o tilt, a máquina desligada, aí a bola vai descer até a canaleta de coleta de bola, que fica na parte do playfield perto da sua barriga, né, digamos assim. Você perde a bola, a máquina religa quando detecta que caiu na caçapa de saída da bola, ela detecta e passa para a bola 4. Você estava na 3, perdeu a bola, passa na bola 4. Aí você perde bônus, perde parte da pontuação, enfim. É um tilt simples, você não acabou com o jogo. E tem um tilt grave, que são pancadas graves, principalmente na porta de fichas. Porradas muito fortes na porta de fichas. Eles dão. É um tilt grave que vai fazer você perder o jogo. O jogo acaba. Ela desliga a máquina desce, a bola para na caçapa de ejeção de bola, na caçapa de saída,
e o jogo acabou. Perdeu totalmente o jogo. Então, resumindo, existem níveis de tilt. É o tilt simples e o tilt grave. A Taito considera esses dois tilts como tilt e o tilt grave como game over, que ele acaba com o jogo. Então, às vezes, na documentação da Taito, você vai ver escrito game over, está se referindo ao tilt grave, o tilt que encerra o jogo. E onde tiver escrito só tilt, está se referindo ao tilt simples, que você só perde a bola. Você está na segunda bola, você perde a bola, passa para a bola 3 e o jogo segue. Okay? Além disso, você tem dentro da máquina a fonte box, que é a fonte não regulada, é a fonte principal da máquina. A fonte box ela fica no fundo, dentro do gabinete. Por ser muito pesada, porque tem um transformador, se é muito pesada, ela fica dentro do gabinete. Ela, por fiação, ela leva uma tensão não regulada até a cabeça, e na cabeça tem reguladores de tensão, que é a fonte lógica, que nós vamos ver mais à frente. Então, na parte de baixo, dentro do gabinete, nós temos fonte box. Nós também temos a porta de fichas, que é a porta onde a manutenção ocorre. Você abre, você tem uma chave, abre a máquina, você tem acesso ao cofre que está aqui dentro. Está em frente à fonte box, tem o cofre onde caem as fichas. Você tem a placa de tilt, que também é uma placa de serviço, onde você pode configurar o jogo. O jogo da Taito permite certas configurações, número de bolas, quantos pontos você precisa fazer para ganhar bola extra, quantos pontos você precisa saber fazer para ganhar jogo grátis, enfim, tem uma configuração ali. Então a porta de fichas também tem um mecanismo que libera a barra de aço e libera o vidro, consequentemente libera o playfield para você fazer alguma manutenção. Então a porta de fichas é o acesso ao serviço, à manutenção. E é onde, obviamente, você insere as fichas para início do jogo, né? Tem a fenda para você colocar. E por último tem os pés. Obviamente são os pés que levantam a máquina, suportam a máquina e colocam numa altura conveniente. Né? Vamos agora ver o backbox. O backbox, a cabeça, né? Ela tem ali dentro, seguindo a regra, né? Vermelha que está a parte de dentro. Dentro tem a CPU, tem a parte eletrônica da máquina. Você tem o display, os pontos. No caso dessa Casa Mal Assombrada, você tem até 4 jogadores, né? Marcando pontos. Embaixo você tem a bola em jogo, ou outra informação que não seja pontos, né? E repara que o backbox ele tem um vidro. Esse vidro é meramente decorativo. Atrás do vidro você tem uma placa de madeira branca cheia de lâmpadas que ilumina esse vidro, que ilumina essa arte. E atrás dessa placa de madeira com iluminação você tem a eletrônica. Essa iluminação que ilumina o vidro, o backglass, né, que a gente chama, o vidro que tem a arte, essa iluminação é uma iluminação geral. Iluminação geral. Mais à frente você vai entender isso melhor. O que é iluminação geral? Porque ela não ela fica eternamente ligada. Ela recebe uma energia C de 6 volts, ela fica eternamente ligada. Colocou a máquina na tomada, ela acende. Ela não precisa de nenhum comando, de nenhuma eletrônica para fazer isso funcionar. Tá? Então fique bem atento que existe iluminação comandada, é a iluminação que o CPU manda acender, e tem a iluminação geral, que é a iluminação que está sempre funcionando. Por quê? Porque normalmente pinball ficava em locais escuros. E também a iluminação ajuda a chamar atenção, ajuda a chamar cliente para a máquina, porque normalmente a arte é muito bonita. Você vê que essa casa mal assombrada, inclusive, é um jogão, uma máquina muito bonita. Playfield, campo de jogo propriamente dito. Agora já é uma outra máquina, é a Stern Galaxy, que no Brasil foi batizada de Cosmic, né? Quais são os elementos que nós temos aqui? Você tem rebatedores, que nós chamamos de bumpers, são as figuras em formato de cogumelo, quando a bola encosta, ela recebe uma pancada. Você tem kicker, que é a mesma coisa, ela fica na lateral, quando a bola encosta, a bola recebe uma pancada. Você tem também iluminação geral, que fica nas bordas da máquina. Então, no playfield você tem iluminação comandada e tem iluminação geral. Essas informações que são da iluminação comandada geralmente ficam nos inserts. Insert. O que é o insert? É um furo que eles fazem no playfield, eles pegam a broca, furam,
coloca um pedaço de plástico é, translúcido, transparente, e por trás do playfield coloca uma lâmpada. Então, a bola percorre normalmente o campo de jogo porque o furo é tapado com plástico, então está no mesmo nível da madeira, mas recebe iluminação que vem da parte de baixo por uma lâmpada, né? Aí você tem iluminação que ganhou 10 mil pontos, 20 mil pontos, bola extra, enfim, são os insertos. O flipper, que é onde o jogador toma as ações, comanda o jogo, né? Manda a bola para cima, manda a bola para os alvos. Na documentação da LTD aparece como raquete, as documentações antigas, mas é um termo muito feio, não colou. O termo mais aceito é flipper mesmo, né? Daí vem o nome fliperama, provavelmente. Você também tem as caçapas, né? Porque é onde a bola cai ali, ponta a ponta, e ela é ejetada por um mecanismo, né? Então a caçapa é também elemento do jogo. E tem a caçapa de saída, que fica lá embaixo. Você repara que no meio do flipper tem um caminho, esse caminho leva a uma canaleta. Essa canaleta cai numa caçapa, chamada caçapa de saída, de bola, caçapa de saída simplesmente. E ali tem um sensor que detecta que você perdeu que a bola que você estava jogando foi perdida. Aí ela é ejetada normalmente, aumentando o número bola em jogo. Então, se na segunda bola caiu na caçapa, o sensor detectou que você perdeu a bola, ele passa para a bola 3 e joga a bola de novo até a última bola, né? Normalmente é a bola 5. Né? Nos Estados Unidos é comum ter máquinas com 3 bolas só, mas aqui no Brasil o padrão, na época pelo menos, era 5 bolas. Né? Mais dois elementos comuns no playfield é o spinner, quando a bola passa ali, essa plaquinha fica girando, e quanto mais forte passa a bola, mais ela gira e mais pontos conta, é o spinner. Tem os drop targets também, que quando a bola bate, ele derruba esse alvo. Quando, sei lá, todos os alvos são derrubados, você ganha tantos pontos e o mecanismo rearma esses drop targets para você novamente reiniciar o ciclo de bater nos alvos, né? Kick roll, ou a caçapa, que nós já falamos, né? A bola cai ali, detecta que tem um sensor ali dentro, detecta e um mecanismo empurra a bola para fora, contando os pontos necessários, né? E nós temos também o plunger, o lançador de bola, é aquele mecanismo que você puxa e solta, aí ele dá uma pancada na bola e joga a bola em jogo, coloca a bola em jogo. E nós temos também o botão do flipper. Tá? Com relação ao botão do flipper, né, que é onde você tem a ação do jogo, é importante ressaltar que, apesar de parecer nessa imagem, o botão do flipper não está ligado diretamente no playfield. Tá? O botão do flipper, a fiação do botão do flipper está ligado no gabinete. E no caso da Teta, ela está ligado lá na fonte box e na placa de tilt. Isso vamos ver mais à frente. Ok? Por hora é importante você saber que esse botão do flipper não está ligado diretamente no playfield. Ele é um botão à parte, independente. Tá? Bom, era isso que nós queríamos falar nesse momento, nessas aulas. Eu peço que você, quando tiver dúvida dos termos que eu for usar no decorrer do curso, consulte essa apresentação, principalmente essa parte aqui, essa primeira imagem que é muito importante. Obrigado e até a próxima aula.